Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada num tema super importante para quem trabalha com gestão pública no Brasil: o histórico das normas de licitação. Aquelas que, bom, definiram as regras do jogo por décadas, né? Revisitar a Lei 8666, o Pregão e também o RDC não é só olhar para o passado, não. É, na verdade, entender os alicerces de muitas práticas e, claro, dos desafios que a gente tem hoje. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar como base as informações e interpretações do Manual de Licitações e Contratações Administrativas da AGU. Um material, assim, fundamental para entender como essas normas funcionavam na prática. A ideia é extrair o essencial dessa evolução toda. Exato. Vamos investigar como essas normas surgiram, né? O que elas trouxeram de novo e por que foram sendo, digamos, adaptadas ou até substituídas. É fundamental entender a lógica por trás de cada regime e o impacto real que tiveram na máquina pública. Um conhecimento, olha, valioso para qualquer gestor. Perfeito. Então, vamos começar por aquela que foi, nossa, por tanto tempo, a Lei Mestra, quase um sinônimo de licitação no Brasil. A Lei 8666, lá de 1993. Ela realmente dominou o cenário, né? Estabeleceu um tipo de estatuto geral. Qual era a filosofia central por trás dela? Qual era a ideia? Isonomia entre quem quer contratar com o governo e, claro, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. A 8.666, então, ela pegou esse princípio constitucional e transformou num procedimento jurídico-administrativo, assim, bem formalizado, bem detalhado. E como essa busca por isonomia e vantajosidade se traduzia nas regras práticas da 8.666? O que caracterizava ela no dia a dia, assim? Bom, ela criou aquelas modalidades de licitação que se tornaram super clássicas, né? Definidas principalmente pelo valor estimado do contrato e também pela natureza do que se ia contratar. A gente tinha a concorrência para os contratos maiores, compra e venda de imóveis, concessões, licitações internacionais, essas coisas mais voltosas. Certo. Aí tinha a tomada de preços, que era para valores intermediários, exigia uma qualificação prévia dos interessados, um cadastro, né? E o convite, que era voltado para as contratações de menor valor. O rito era mais simples, convidava pelo menos 3 fornecedores. Ah, o convite, lembro dele. E tinha mais alguma, né? Sim, além dessas, tinha também o concurso, mais para escolher trabalho técnico, científico ou artístico, e o leilão, para vender bens tipo móveis que não serviam mais ou bens apreendidos. Ok. Mas me parece que uma marca registrada dessa lei era o formalismo, né? Aquela sequência bem rígida das etapas. Sim, essa era uma característica central. A ordem era quase, assim, imutável. Primeiro, uma análise bem detalhada da documentação de todas as empresas interessadas, a famosa fase de habilitação. Só depois de definir quem estava apto, quem tinha os documentos em dia, é que se abriam e julgavam as propostas de preço. Nossa. Muito grande com controle prévio, sabe? Isso resultava em muita papelada, muito documento e um processo passo a passo bem definido, quase como um manual de instruções super detalhado para cada licitação. Entendo a lógica do controle, claro, mas imagino que essa rigidez toda, essa coisa de checar documento de todo mundo antes, mesmo de quem tinha um preço lá nas alturas, devia gerar os nós, né? Uns problemas. Exatamente. Essa estrutura, embora tivesse a boa intenção de garantir a lisura, a igualdade, né, frequentemente levava a processos longos, complexos e, para ser bem sincera, um tanto engessados. Para compras mais simples ou situações que exigiam rapidez, a 8666 nem sempre era a ferramenta mais ágil, digamos. Essa percepção de lentidão e burocracia foi um motor importante para as mudanças que vieram depois. É um ponto interessante para a gente refletir, né? Pense como seria no seu órgão hoje ter que analisar pilhas e pilhas de documentos de todos os licitantes antes mesmo de sequer olhar para o preço que eles ofereceram. Que impacto isso teria na agilidade das contratações mais rotineiras? Essa reflexão nos leva direto para a próxima grande mudança: o surgimento do pregão, com a Lei 10.520, lá de 2002. Ele parece ter vindo justamente para atacar essa questão da agilidade, não foi isso? Sem dúvida alguma.
O pregão nasceu dessa necessidade de ter um processo mais rápido, mais eficiente. Especialmente para comprar o que a lei chamou de bens e serviços comuns. E aqui a definição é chave, viu? Comuns não significa necessariamente simples ou baratos, mas sim aqueles que o mercado já oferece de forma padronizada, sabe? Cujas características de qualidade e desempenho podem ser descritas objetivamente no edital. Ah, entendi. Tipo... Pensa em material de escritório, serviço de limpeza, veículos, coisas que você consegue especificar de forma clara, objetiva, sem muita margem para subjetividade. Certo. E o que o pregão trouxe de tão diferente na prática que fez ele ficar tão popular? Quais foram os pulos do gato, assim? Foram várias inovações bem focadas em desburocratizar e acelerar. Talvez a mais impactante, a que todo mundo comenta, foi a inversão de fases. Inversão de fases. Como assim? Ao contrário da 866 no pregão, primeiro se classificam as propostas pelo preço da mais barata para a mais cara. E só então se vai verificar a documentação ou habilitação daquela empresa que ofereceu o menor valor. Isso é um ganho de tempo enorme, porque aquela análise documental que é demorada fica concentrada só no potencial vencedor, entende? Faz todo sentido. Em vez de analisar, sei lá, 10 pastas de documentos, analisa-se só uma, a princípio. Muito mais eficiente. E a disputa de preços? Também mudou? Ficou mais dinâmica? Sim, outra grande novidade, o pregão introduziu a fase de lances. Depois da classificação inicial dos preços, os melhores colocados podem dar lances sucessivos para tentar baixar ainda mais o preço. Isso pode ser verbalmente no pregão presencial ou eletronicamente, que acabou virando a forma preferencial, né? Cria uma competição mais direta e frequentemente resulta em valores bem mais vantajosos para a administração. O eletrônico realmente facilitou muito, imagino. Mais transparência, mais gente participando. Exatamente. E o pregão eletrônico se tornou a regra na esfera federal. Outro ponto que trouxe agilidade foi concentrar os recursos administrativos numa única fase, só lá no final do processo. E ele podia ser usado para qualquer valor, desde que o objeto fosse considerado comum? Isso. Diferente das modalidades da 8666, que eram muito ligadas a faixas de valor, o pregão se aplicava independentemente do montante. Bastava que o objeto fosse classificado como bem ou serviço comum. E isso incluiu até mesmo serviços de engenharia que tivessem essa característica de padronização, viu? Conforme o TCU consolidou o entendimento. Ele virou modalidade preferencial e até obrigatória em muitos casos, como no uso de recursos de transferências da União. Realmente, parece uma ferramenta que simplificou muito o dia a dia da gestão de compras, especialmente para aquelas aquisições mais recorrentes, né? O arroz com feijão da administração. Com certeza. O pregão representou um avanço enorme em termos de eficiência operacional. O desafio, claro, sempre foi a correta identificação do que é de fato um bem ou serviço comum. Aí a área técnica do órgão tem um papel fundamental, né? Fazer essa avaliação de forma criteriosa para que a modalidade seja usada do jeito certo. Fica aí outra reflexão. Essa inversão de fases, olhar primeiro o preço, que ganhos práticos e que potenciais riscos isso trouxe para a análise e para a segurança jurídica das contratações no cotidiano dos órgãos públicos. Pensar nisso é importante. Avançando mais na nossa linha do tempo, então, a gente chega ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, criado pela Lei 12.462 de 2011. Ele surgiu num contexto bem específico, né? Pelo menos inicialmente. Sim, o RDC nasceu com uma missão muito clara: acelerar as obras e serviços que eram necessários para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. A percepção na época era que os regimes que existiam, mesmo o pregão, talvez não dessem conta da velocidade e da complexidade que esses mega-eventos exigiam, sabe? Ah, sim, lembro dessa discussão. Mas o interessante é que, logo depois, o escopo do RDC foi sendo expandido. Começou a valer para outras áreas consideradas estratégicas, como obras do PAC, ações no SUS, construção de presídios, projetos de ciência e tecnologia, infraestrutura de aeroporto. Foi ganhando corpo. Então, ele não era só mais uma modalidade, como o pregão ou a concorrência. Era um regime à parte. O que ele tinha de tão diferente para justificar essa criação e depois essa expansão toda? Isso. Ele funcionava como um sistema com regras próprias aplicável a situações específicas.
O RDC trouxe um pacote de novidades e principalmente flexibilizações. Uma das mais debatidas na época foi o tal do orçamento sigiloso. Orçamento sigiloso. Como assim? A ideia inicial era que o valor estimado pela administração só seria revelado ao público no final da disputa de preços. O objetivo era evitar que o preço da administração virasse um piso para as propostas, sabe? E estimular uma competição mais acirrada pelos menores valores. Depois o TCU deu uma modulada nisso, permitindo abrir em certas condições, mas a ideia original era essa. Interessante essa questão do sigilo. Mas imagino que houve outras flexibilizações importantes, né? Nas fases, nos modelos de contratação. Sim, sim. Assim como o pregão, o RDC também adotou a inversão de fases como regra. Primeiro o julgamento das propostas, depois a habilitação. E ele também inovou ao permitir diferentes modos de disputa. O gestor podia escolher se a competição de preços seria aberta, com lances públicos, como no pregão, ou fechada, só com propostas em envelopes lacrados. Ou até uma combinação dos dois. Ah, isso dá mais opção para o gestor, né? Dependendo do mercado, do objeto. Exatamente, deu mais flexibilidade para escolher a forma de competição que parecesse mais adequada para aquela situação específica. E para obras que geralmente são mais complexas, o que o RDC trouxe de novo? Eu ouvi falar muito de contratação integrada. O que era isso? Foi uma das grandes novidades para a área de engenharia. A contratação integrada e também a semi-integrada permitiu que a administração contratasse, num único pacote, tanto a elaboração dos projetos, o básico e o executivo, quanto a execução da obra em si. Tudo junto. Tudo junto. Isso representou uma mudança bem significativa na alocação de riscos, porque boa parte do risco de ter um projeto mal feito ou incompleto passava para a empresa contratada. Foi uma tentativa de lidar com aqueles problemas recorrentes de projetos deficientes que atrasavam ou encareciam demais as obras, né? Entendi. E além disso? Além disso, o LDC também previu a possibilidade de remuneração variável, ou seja, atrelar parte do pagamento ao desempenho da contratada. Por exemplo, cumprimentos de prazo, de qualidade, de sustentabilidade. Uau, parece um conjunto de ferramentas bem mais sofisticado mesmo, voltado para projetos realmente grandes, ou talvez inovadores. Mas como ele se relacionava com a antiga Lei 8666? Ele substituiu ela totalmente nessas áreas? Não totalmente. Esse é um ponto importante. O procedimento da licitação feita pelo RDC seguia as regras da Lei 12.462, a lei do RDC. Mas o contrato que resultava dessa licitação continuava, em grande parte, regido pelas normas de contratos da Lei 8666. Ah, então peraí. Mudava a forma de escolher a empresa, mas não todas as regras da execução do contrato depois. Basicamente isso. O RDC era focado no processo licitatório, em como selecionar. As regras do jogo depois de assinar o contrato ainda bebiam muito na fonte da 8666. Entendi. Então o gestor ganhava mais opções para modelar a licitação, para desenhar o processo. Mas isso também devia exigir um conhecimento maior, né? Para usar essas ferramentas de forma eficaz e bem justificada. Sem dúvida. A flexibilidade do RDC veio acompanhada de uma necessidade maior de capacidade técnica e gerencial por parte da administração pública. Escolher o modo de disputa certo, justificar por que usar a contratação integrada, definir critérios justos para a remuneração variável, tudo isso demanda mais do gestor público, mais preparo. E aqui cabe mais uma reflexão importante, né? O RDC buscou dar mais agilidade e adaptar a contratação a projetos complexos, mas como equilibrar essa flexibilidade, que pode, sim, abrir portas para a eficiência, com a necessidade de manter o controle, a transparência e, principalmente, a igualdade de condições entre os licitantes? Esse é um dilema constante na gestão pública. Nossa, percorremos um caminho bem interessante hoje. Saímos daquela estrutura mais formal, talvez até rígida, da Lei 8666, passamos pela busca por agilidade do pregão para as compras do dia a dia e chegamos na flexibilidade mais estratégica do RDC para projetos especiais. Fica muito claro que a legislação tentou se adaptar às necessidades que foram mudando na administração, né? Exato. Essa trajetória toda mostra uma busca contínua por aprimoramento, tentando encontrar aquele ponto ótimo entre controle, eficiência, isonomia
e, no fim das contas, a entrega de valor para a sociedade. Se a gente fosse sintetizar os aprendizados dessa nossa análise, muito baseada na experiência que está consolidada lá no manual da AGU, poderíamos destacar 5 pontos essenciais para quem lida com licitações hoje. Primeiro, a evolução é a norma. A legislação de licitações nunca foi algo estático, parado no tempo. Ela mudou para responder a demandas por mais eficiência, como foi o caso do pregão, ou por ferramentas adequadas a projetos complexos como o RDC. Saiu de um modelo único e geral da 8666 para algo mais segmentado. Certo, a adaptação constante. Segundo, 8666, a base sólida e também rígida. Essa lei foi fundamental, não dá para negar. Consolidou princípios como isonomia, vantajosidade, criou um processo formal. Suas modalidades clássicas moldaram as contratações por décadas. Mas, é fato, seu excesso de formalismo acabou sendo um catalisador para mudanças. A base sobre a qual tudo foi construído, mas que precisou evoluir. Terceiro, pregão, o motor da eficiência no comum. Esse aí revolucionou as compras de bens e serviços padronizados. Com inovações como a inversão de fases, a disputa por lances, se tornou indispensável para a rotina administrativa. Otimizou muito o uso do tempo e do dinheiro público nessas compras. O grande facilitador do dia a dia. Quarto, RDC, a Caixa de Ferramentas Estratégicas. Ofereceu um regime diferente, alternativo, com maior flexibilidade gerencial para contratações específicas, complexas ou de grande porte. Introduziu conceitos como a contratação integrada, modos de disputa adaptáveis, mas exigiu, em contrapartida, mais capacidade de gestão. Para situações especiais, ferramentas especiais. E quinto, e talvez o mais importante hoje, entender o passado para gerir o presente e o futuro. Conhecer a lógica, os acertos e também as limitações dessas leis antigas é crucial. Muitos dos desafios, das práticas e até mesmo das soluções que a gente vê na nova Lei de Licitações, a 14.133, têm suas raízes nessas experiências anteriores. Compreender esse histórico ajuda demais a aplicar melhor a legislação atual. Ótima síntese. Realmente fica muito nítido como cada regime cumpriu um papel em seu tempo e deixou lições importantes para a gente. E para encerrar, queria deixar uma provocação final para a gente pensar. Vendo essa jornada toda, de uma lei única e super detalhista para regimes que foram ficando cada vez mais segmentados, mais flexíveis, qual o aprendizado dessa história toda é o mais valioso hoje? Justamente agora, enquanto a gente busca implementar uma nova lei geral, a 14.133, que tenta de novo equilibrar controle, agilidade e resultados. Como as cicatrizes e também os sucessos da 8666, do pregão e do RDC podem nos ajudar a navegar nos desafios atuais das contratações públicas? Excelente questão para a gente continuar refletindo sobre ela. Com essa provocação, então, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre esse importante histórico das normas de licitação no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.